Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um podcast da Prof. Gi. Lembrando que vocês têm que se inscrever no canal podgi.oficial e ainda dar muitos likes, porque, gente, hoje a entrevistada é muito especial. E, além de minha amiga, também é aquela que faz harmonização facial na Prof. Gi. Gente, antes de mais nada, vamos aos nossos colaboradores e patrocinadores. Estou aqui fazendo os agradecimentos a Claro, Materiais Elétricos, Hidráulicos e Decor, Nivea Home, Empório das Bebidas de Jacarezinho com Rafael, Esquinão Restaurante e Grill, Doutora Rosana Rebelato Integral Odonto e Saúde, Proelite Centro de Treinamento, Inovence, La Maison, Agência K Marketing, Tesouro e Colab Digital. Imagina quem que tá aqui hoje? Gente, é claro, doutora Rosana Rebelato. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Gi. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Eu que fico feliz, porque a doutora Rosana sempre me atendeu. Doutor Francisco, também seu esposo, né? E assim, eu devo muita gratidão para vocês, porque o primeiro estágio que o meu filho fez foi com o seu esposo, e ele ficou muito feliz. Então, assim, a gente tem, assim, uma amizade muito boa, e eu te considero muito em virtude disso. A recíproca é verdadeira, pode ter certeza. Eu que agradeço. Doutora, vamos falar um pouquinho da sua vida pessoal, vamos falar um pouquinho como que surgiu essa ideia de ser dentista e depois pular para harmonização facial e mais um monte de coisa que eu sei que já está aí, empreendedorismo. Conta para mim como é que surgiu a ideia de ser dentista. Gi, eu cresci dentro de um consultório odontológico, né? Meu pai é dentista, trabalhou a vida inteira, né, na clínica, e eu não me via fazendo outra coisa que não fosse odontologia. Então, assim, eu sempre eu cresci mesmo dentro do ambiente, né, do consultório. Sim. E sempre tive ele como referência. Minha principal referência sempre foi meu pai, né? Mas eu falo sempre que eu entrei na faculdade de odontologia para ser ortodontista. Né? Sério? Porque meu pai, ele trabalhou durante muito tempo com o Dr. Laércio, né, Medeiros, e os dois foram, assim, duas grandes referências para mim, né? Eu tinha um amor muito grande pelo Laércio, e meu pai também sempre foi minha referência. Então, assim, eu não me via, eu nunca pensei em fazer outra coisa, outra faculdade que não fosse a odontologia, por estar ali dentro, por essa proximidade, por caminhar de perto ali, né, com meu pai, com o Laércio. Então, eu sempre vivi muito dentro do ambiente do consultório. Então, eu nunca pensei na minha vida em fazer alguma outra faculdade que não fosse odontologia. Desde pequenininha? Desde pequenininha. Titica, você já nasceu, seu pai já era dentista? Sim. Era? Que legal. Quando eu nasci, meu pai veio pra cá, né? Meu pai, ele se formou, e logo que ele se formou, ele já veio trabalhar aqui em Santo Antônio. Ele trabalhou muitos anos com o Dr. William Brandani. Lembro. E depois ele acabou montando o consultório, né? Teve outras sociedades, e daí... mas quando ele veio para Santo Antônio, foi... logo que eu nasci, assim, ele mudou para Santo Antônio. Nossa família é de Cambará, né? Tanto do meu pai quanto da minha mãe. E logo depois ele já veio para Santo Antônio e trabalhou a vida inteira aqui, né? E eu nasci dentro do consultório, então eu nunca me imaginei fazendo outra coisa que não fosse odontologia. Doutora, quando começou a escola mesmo normal de ensino fundamental, como que era a sua rotina? Já era estudiosa? Estudou em escola particular, escola pública? Como que foi? Conta um pouquinho pra gente. Estudei um pouco em escola pública, né, uma parte, alguns anos na escola pública, depois eu já fui para particular. E assim, nunca fui assim aquela de me matar de estudar, mas eu sempre tinha assim as melhores notas dentro da turma, e eu sempre estava nas melhores notas. Né? Nunca não assim, era mediana, não. Não, era sempre frente. Da média para cima ali. Sempre fui assim, nunca dei problema pros meus pais com relação a isso. Não, nunca fui. Porque é estudiosa até hoje, né, que eu sei.
Ah, Gi, eu Não gosto. para, né? Não tem como parar, né? Ainda mais nessa Não. parte da estética, Sim. é muito complicado, porque as coisas elas andam muito rápido, né? Aham. E hoje a informação tá na mão de todo mundo. Sim. Né? Antigamente não era assim, né? Antigamente até a gente que ia estudar, né? Acho que você deve ter passado por isso também. Tudo físico, Era livro. muito difícil a gente conseguir, né? Aham. Era biblioteca, era livro. Eu me lembro, assim, quando eu Exato. fiz a minha primeira especialização, que foi a ortodontia, e quando eu fui fazer minha monografia, eu fui lá para Londrina, na biblioteca, pegar artigos físicos, assim mesmo, né? Passei uns 2 dias, assim, na biblioteca para levantar pesquisa. fazendo a pesquisa mesmo, levantar todas as referências para poder escrever a minha monografia. Mas eu também era assim. Isso não faz tanto tempo assim. É mais nova que eu, você é mais nova. Ó, eu terminei a minha primeira especialização, foi em 2010, mais ou menos. Ah, recente. Então assim, na época a gente ainda ia pra biblioteca para fazer pesquisa. Então assim, fala assim, não tá tão assim, a gente acha que não tá tão distante assim. Não, é porque a gente não consegue ver que já passou um tempo, né? Faz 14 anos, 14 anos, no meu caso, eu fiz a minha primeira pós em 2005. Então já 19 eu terminei, assim, a minha primeira pós eu fiz também, eu terminei a faculdade em 2003. Então vai fazer 21 anos. Então, quando eu terminei a minha primeira... Quando eu tava na faculdade... Mas quantos anos você tem? Não precisa falar. Eu falo, não tem problema com a idade, não. Eu tenho 42, vou fazer 43 Nossa, esse você entrou novinha na faculdade. Eu entrei com 17. Porque eu me formei com 22 anos, você se formou com 20, 21. Foi isso mesmo. Fiz 21. Aham. Eu até quando eu entrei na faculdade, eu entrei numa particular, né, e depois eu acabei me transferindo para uma faculdade pública, consegui fazer o processo, foi um negócio muito assim de Deus mesmo na minha vida, eu vejo. E quando eu estava terminando a faculdade, eu já comecei a fazer um curso de ortodontia, só que ainda não era a especialização. Eu fiz um aperfeiçoamento que levou 2 anos para terminar. Então, daí terminei em 2003, e daí a faculdade, aí eu fiz até 2005, eu fiz esse aperfeiçoamento, daí meu filho nasceu. O primeiro nasceu. Você tem um casal. E daí eu esperei um pouquinho para começar, daí quando ele tinha 2 para 3 anos, aí eu entrei na especialização mesmo. Né? Rosana, e assim, eu não sei, né, essa parte você poderia até falar pra gente, mas no começo é difícil? Muito difícil, gente. É muito Mesmo difícil. tendo um pai dentista, né? É complicado. Muito difícil. Passou perrengue? Muito. Muito perrengue. Ajuda muito, eu falo, você ter alguém da área, né, que tá na área, isso facilita, ajuda bastante, né? Facilita, assim, algumas portas, né, abre algumas portas. Do que começar do zero, zerado, né? Sim, com certeza absoluta, assim, ajuda muito, 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 mas assim, eu falo, não é só começar, né, você tem que manter. Então, assim, isso mesmo. Ajuda a começar, mas você também tem que saber manter, né? Então, assim, eu tenho muita, meu esposo, eu tenho muita, sempre já falei isso, meu pai, né? A gente tem muita, muita gratidão mesmo, assim, porque a gente deve mesmo esse começo aí, essa dificuldade, mesmo a gente tendo passado essas dificuldades, né? Sempre meu pai estava ali e tava apoiando. Mais fácil, não é não. Não é, né? Não, é muito difícil. E assim, até hoje, né, a gente percebe porque existem vários profissionais da sua área que a gente percebe, e eu vejo isso, não precisa nem comentar nada, mas eu percebo que existem muitos profissionais que fazem as coisas muito mal feitas. A gente estava vendo, assim, alguns casos até eu converso muito com meu filho, né, a gente troca bastante ideia, com a minha norinha também, e a gente sabe de vários pacientes que saem satisfeitos de clínicas odontológicas. E a gente percebe que às vezes faz, assim, uma especialização não muito bem feita, sabe? Tem uns resultados, assim, não pretendidos. Então, eu vejo em você uma pessoa que é muito estudiosa. Porque, assim, o pouco tempo que eu vou lá na sua clínica, né? A gente tá, o que, acho que uns 2 anos, né? Mais ou menos, aí, né? daí então, pra mais.
que eu vou lá, eu te conhecia já há algum tempo, né, mas que eu comecei a fazer harmonização, tudo, e a doutora, gente, ela pega no meu pé, vocês não têm noção. Tem coisa que ela pede pra eu fazer, eu não faço. Às vezes o resultado poderia ser bem melhor, mas a Gi aqui é meio... Teimosa. É teimosa. Mas eu vejo assim, sabe, doutora, principalmente na harmonização facial, alguns problemas. Eu vejo porque os meus alunos, as minhas alunas mostram pra mim. Eles falam assim, eu fui em fulano. Aí você vai ver, a boca tá uma maior que a outra, umas coisas meio doida. Por que fica desse jeito? O que é? É a especialização, é o profissional. Gente, eu preciso entender isso, Rosana, porque, olha, é impressionante. É assim, algo notório, não precisa nem ser formado para você ver que tá deformado o negócio. Fala pra mim um pouquinho disso, porque vamos considerar. A sua clínica, juntamente com o seu esposo, atende vários ramos da odontologia, né? Que nem eu tava vendo aqui, tem ortodontia, né? Que você foi especialista já nessa parte. O seu esposo, implante, prótese, né? Tem obturação, tem tudo, né? Faz de tudo. E você começou a fazer uma pós em harmonização. Conta um pouquinho essa parte. Por que foi para harmonização facial? Como que foi essa trajetória sua? Pra gente poder entender melhor. Então, quando começou a se falar, né, de harmonização facial há alguns anos atrás, assim, que ela ficou mais conhecida, né, começou a se falar mais, né, nos tratamentos muito de botox e preenchimento, que eram os tratamentos que eram mais populares, né, conhecidos até então. Há quase 10 anos atrás. Eu comecei a me interessar e fui fazer um curso, né? E o curso, a princípio, ele era de botox e preenchimento, que era o que se falava na época, né? Então, eu fiz o curso e daí eu comecei a fazer alguma coisa na clínica. Atender, assim, com conhecidos, né? Família, daquele jeito. E daí eu comecei a fazer com algumas amigas, tal, atender um paciente ou outro, e daí eu comecei a ver, eu falei assim, não, isso aqui não é só isso. Isso aqui tem coisa a mais que... eu falei, eu não vou conseguir tratar um paciente do começo ao fim com botox e preenchimento. Então eu falei, não dá. Daí eu comecei até a fazer um pouco de divulgação nessa época. Faz quanto tempo, mais ou menos isso? Quase 10 anos, Gi. Nossa! Faz quase 10 anos. Você pegou bem o início bem mesmo. no início. Aí eu vou bem no comecinho, vou chegar lá, nessa parte. E eu comecei a fazer e eu falei assim, não dá eu não posso oferecer isso daqui e deixar algumas coisas a desejar. Eu preciso, se eu for entrar, eu preciso me aprofundar. Porque isso que você falou, assim, eu sou uma pessoa que tudo que eu me presto a fazer, eu não me presto a fazer uma coisa mal feita. Sim, verdade. A partir do momento que eu entro para fazer, eu dou minha vida naquilo ali, entendeu? Então, assim, o que for preciso, eu faço. Então, se eu faço aquilo ali, é porque pode ter certeza, assim, que eu passei por um processo interno. Muito! E comigo mesma, para eu chegar até ali, porque eu não me presto a fazer alguma coisa que eu vou te entregar uma coisa meia boca. Isso é verdade. Não serve. Isso é verdade, porque eu sou prova disso, porque eu vejo a doutora estudando, olhando, e madrugada, Sim. que eu sei. Você é muito estudiosa, doutora Rosana. Eu gosto. Muito. Depois eu vou fazer até uma perguntinha, porque pode seguir. E daí eu fui fazer esse curso, comecei a fazer uma divulgação, daí eu interrompi e falei, não, eu não vou divulgar isso daqui enquanto eu não conseguir pegar um paciente no começo ao fim. Eu falei, eu não posso fazer, ele vai vir fazer um preenchimento e um botox, mas a pele dele não tá legal, mas eu não vou conseguir tratar a pele dele. Daí eu vou ter que falar, agora você vai procurar outro profissional para tratar a sua pele? Eu falei, não posso fazer isso. Se eu for fazer, eu preciso pegar um paciente no começo e chegar até o fim. Eu preciso fazer tudo, né? E daí, depois comecei a procurar alguns cursos, foi isso que eu falei que foi bem no começo. Eu comecei a fazer um curso daí em Maringá. Na época, a harmonização ela ainda não era reconhecida como especialidade odontológica. Não que a gente fosse proibido de fazer, a gente não era proibido. Era autorizado a fazer, mas ela ainda não era uma especialidade da odontologia. Então, ela ainda não era. Quando eu fui fazer esse curso, era um dos primeiros cursos que começou no Brasil de especialização. E ele tinha a aprovação do MEC, mas ele ainda não era uma especialidade odontológica, a harmonização. Então, eu entrei nesse curso, era a segunda turma que estava começando nesse curso. Eu entrei, participei alguns meses, fui, assim,
uns 3, 4 módulos do curso. E daí eu comecei a ver, me despertei para algumas coisas, algumas outras áreas da saúde, né? Essa parte de, que a gente fala que é integrativa, né? A parte de suplementação, né? O quanto isso influencia na odontologia e na harmonização facial, a parte de suplementação, hormônios. Então eu me despertei para isso daí, nesse curso. E eu fui em torno de uns 3 a 4 módulos fazer essa especialização. Quando chegou no quarto para quinto módulo, eu falei, isso aqui não é para mim. Eu vou Sério? Uhum. Por quê? Teve alguma decepção, alguma Não, Gi, aula? porque eu comecei a ver, os professores começaram a mostrar, assim, vídeos dos procedimentos. Eu falei, gente, eu nunca vou fazer isso na minha vida. Eu nunca vou conseguir passar um fio na cara de um paciente. Capaz! E daí Você é craque nisso? Eu falei assim, que eu não desisto. Tem que persistir. Exatamente, exatamente. Uhum. Aí eu falei, não, eu não vou, isso aqui não é pra mim não. Eu falei, eu vou voltar na odontologia que eu tava e vou ficar ali com o que eu tô fazendo. Eu falei, comecei a estudar mais essa parte de suplementação, que é uma coisa que eu gosto muito, muito. Uhum. E até porque eu tava com alguns problemas meus, assim, que eu não conseguia resolver. Isso que eu queria que você falasse. Então eu tava com alguns problemas meus que eu não conseguia resolver, já tinha passado em vários profissionais, eu não conseguia encontrar um resultado para aquilo. E eu comecei a falar, já que eu não consigo encontrar ninguém, nesse curso eu me despertei para isso e eu queria alguém que me tratasse nessa linha. E eu fui, assim, em muitos profissionais. Eu fui em Londrina, eu fui em Maringá, eu fui em Jacarezinho, eu fui em Ourinhos e eu não consegui encontrar. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou começar a estudar isso aqui. O seu próprio problema. Meu próprio problema, Eu falei, eu vou estudar isso daqui para eu conseguir resolver. Porque já que eu não consigo ninguém, né, que me trate nessa linha, eu vou começar a estudar. E foi o que eu fiz. Eu comecei, falei, bom, abandonei o projeto de harmonização facial. Por enquanto. Que até então era abandono definitivo. Uhum. E fui para estudar essa área. Essa parte de suplementação, de hormônios. Eu fui estudar isso daí. Uhum. Comecei a fazer curso, um curso atrás do outro disso. E comecei realmente, assim, eu encontrei nessa parte, que hoje a gente chama, ela já está muito mais difundida do que na época. Na época não se falava tanto. Isso deve estar fazendo, assim, uns 7, 8 anos atrás, mais ou menos. E eu falei, é isso aqui. Isso aqui é o que eu acredito, isso aqui, você ir na causa dos problemas, Poxa né? vida. Eu falei, é isso aqui que eu acredito e eu vou me tratar assim. E eu comecei a me tratar. Eu comecei a me tratar em algumas coisas porque eu não conseguia encontrar profissional que me tratasse da maneira que eu julgava ser, depois de tudo que eu estudei, da maneira que eu julgava ser a ideal. E daí comecei a me tratar e foi aí que eu encontrei todas as respostas que eu procurava. Meu Deus do céu! E tá curada, tá tudo certo. Tá, lógico assim. Sabe que tem que fazer, né? Exatamente. Foi ali que eu fazia uso de muita medicação controlada, então assim, eu mudei minha alimentação, mudei estilo de vida, mudei alimentação, removi todas as medicações que eu tomava, e foi um processo, ainda é um processo, né, falando, é um processo contínuo, mas assim, hoje eu sei as causas, hoje eu sei como tratar, então eu sei aonde buscar ajuda, né, porque na época não era tão fácil de achar. E daí eu abandonei, então, a harmonização facial, e num desses cursos que eu fui fazer de hormônios, de suplementação, eu encontrei uma amiga da época de faculdade, e ela estava trabalhando com harmonização e ela estava trabalhando com cursos. E ela falou pra mim assim, você não vai fazer harmonização facial? E fazia muitos anos que eu não encontrava ela. Eu falei, não é pra mim. Lembrou daquele rostinho cheio de fio? Eu falei, eu já tentei, isso não é pra mim. Daí ela falou, não, ela falou assim, você precisa tentar de novo. Eu falei, não, já fui, eu fiz tal curso, já fui, já vi que não é pra mim. Você tava desanimada? Tinha desistido. Eu mesmo. Não, eu tinha desistido. Não, eu falei, não é pra mim. E isso já tinha passado algum tempo, Passou um tempo. Tinha passado, assim, quase um ano depois que eu tinha desistido. E daí eu comecei a estudar essa parte de suplementação. E daí eu encontrei ela num dos cursos. E ela estava trabalhando com o curso. E daí ela falou pra mim. Eu falei, não é pra mim. Ela falou, assim, você tem muito perfil de quem trabalha com harmonização facial. Você tem que tentar de novo. Ela falou pra mim. Daí eu falei pra ela, vamos fazer assim. Ela falou assim, dia tal e tal, eu vou ter um curso. E eu queria que você fizesse. Eu falei, não posso essa data. Ela falou, eu mudo a data do curso pra você fazer. Capaz, só pra você poder ir. E ela mudou a data do curso e eu fiz esse curso com ela, esse primeiro curso. E daí, assim, desde o primeiro curso que eu fiz, assim, isso é outra coisa que a gente tava falando também, questão de profissional, tudo. Assim, a pessoa que vai te direcionar
Entendi. ela tem muita influência, né, na sua... Porque se não fosse essa sua amiga, talvez você nunca tivesse feito nada relacionado à harmonização. Não, com certeza não. Então eu fiz esse primeiro curso com ela, daí eu comecei a linkar com o outro curso que eu tinha feito, eu falei, é isso daqui, esse é o caminho da harmonização facial. Não é aquele caminho de botox e preenchimento. Né? Eu falei, isso aqui é o que eu acredito na harmonização facial. E daí eu fiz um curso, daí ela falou, mês que vem tem outro. E daí os cursos eram sempre em sequência. Então você pegava assim, o paciente, primeiro você fazia um tratamento de pele nele, depois você passava para fazer um outro tratamento de pele um pouco mais avançado, depois você passava para você fazer fio, depois você passava para fazer a toxina, então por último era o preenchimento. Então eu fui fazendo essa sequência de cursos. Foi assim... Não era só aplicar um preenchimento ali? Nunca foi, né, Gi? Hoje isso tá muito banalizado. E isso é muito bom você falar, viu? Tá muito banalizado e eu falo assim, quanto mais eu estudo, mais temor eu tenho de fazer os procedimentos. Porque eu falo assim, o grande problema é muito sério. Porque primeiro que a gente lida com a saúde do paciente, né? E depois porque eu falo assim, não é nem tanto você saber corrigir, arrumar um problema, é muito mais do que isso. Você saber socorrer uma intercorrência, você tem que saber como evitá-las. Isso é que pode acarretar um problema lá na frente. Sim, sempre. Então eu falo assim, o grande problema as pessoas elas estudam, hoje assim tá muito difundido esse negócio de curso online, né, isso daí Rosana do céu, eu tenho inclusive na área da saúde, isso eu acho absurdo. Um absurdo. É um absurdo. Eu concordo. E daí assim, e as pessoas elas perdem, elas acham que é uma coisa banal, uma coisa simples, e elas começam a fazer, elas perdem o temor. Então elas, não, isso aqui é simples, isso aqui é facinho, agora eu vou para isso, agora eu vou para isso. E aí que os problemas acontecem. Então eu falei assim, é muito importante você saber quem é que vai te direcionar nesse processo. Porque vai ter que te socorrer uma hora. Também, quero ver se ela vai socorrer se precisar, né? Sim, exatamente. Não, o profissional ele é responsável pelo que ele faz, né? Então eu falo muito mais do que saber socorrer, né? Porque a gente aprende isso durante os cursos. Que vai que tem, sim, né? Exatamente, tem que saber socorrer, né? Porque isso só tá livre quem não faz. É verdade. Né? Só acontece com quem faz. E graças a Deus, eu nunca tive uma intercorrência grave, uma intercorrência séria, porque eu falo assim, a gente aprende com o tempo e com a experiência como evitar os problemas. É a prevenção, né? Então, assim, a gente sabe socorrer, né? Eu sei socorrer, sim, né? Mas a gente aprende a evitar, isso é muito mais importante. E fora o cuidado que você tem com a gente, porque eu já fiz, e você sempre manda mensagem, tá tudo bem? Sim, tá sentindo alguma coisa? Não, tá tudo ok, certeza, não. Sim. Então, assim, você tem uma preocupação com a gente. O pós faz parte, né? O pós-procedimento faz parte, o cuidado pós. Rosana, agora eu vou te falar, hein? Tem uns lugares aí que nem é de odontologia, nada, e eu vou falar porque eu sei, que chega lá, paga 500, 600 reais, mete um negócio na boca, menina do céu, o que é isso que tá acontecendo com esse povo? As pessoas, elas perdem, eu falo assim, existem duas grandes pessoas corajosas nessa história, que são os profissionais e os pacientes. Gente do céu, eu sei de gente, assim, que veio falar pra mim que a pessoa vai na casa fazer. É um absurdo. Como assim? É minha amiga, ela faz pra mim. Trezentão. Tá muito complicado. O quê? Trezentão? Rosana, fala um pouco mais desse negócio de harmonização aí, porque não é só o botox, só o preenchimento. Não. Então, aí, seguindo nessa linha aí, né, eu comecei a fazer um curso, fiz outro, eu acho que eu fiz uns 5, 6 com ela, só com ela ali. Você gostou, né? Na sequência, daí eu peguei o gosto. Você pegou o gosto. Daí eu falei, não, agora eu vou até o final. Né? E daí eu fui, daí logo que eu terminei essa sequência de cursos que eu fiz, aí eu já entrei na especialização. Porque daí já estava regular, já tinha passado o tempo, o CRO já tinha reconhecido a harmonização como especialidade, aí já tinha aberto o curso, né, ali em Londrina, que era mais perto, no curso dessa minha amiga mesmo. E daí eu já entrei na especialização, daí eu acabei ficando nos outros cursos para trabalhar com ela no curso. Ah, que legal! Para ajudar ela no curso. Você chegou a dar aula, não deu? Deu, né? Sim, um tempo, sim. Eu lembro. E daí eu acabei ficando ali, e daí assim, a gente sempre tá fazendo, a gente pega, nos cursos, a gente sempre pega assim, o geral, né? Mas você tem sempre que continuar, né? Uma especialização que não acaba. Não. Na verdade, nenhuma acaba, mas a estética, ela é mais ainda. Avança então, demais.
daí eu falei, né? quando eu comecei a divulgar os tratamentos, é porque daí assim, eu já tinha uma caminhada, eu já tinha feito, né, tudo aquilo que eu já tinha passado nos cursos, já tinha atendido pacientes naquilo ali. Então eu via, não, hoje eu consigo pegar, eu consigo fazer um planejamento, porque o planejamento é a parte mais importante, né? Você pegar, é muito comum hoje o paciente procurar o tratamento e ele falar, eu quero fazer isso. Né? Igual quando eu fui lá, lembra que a gente fez um vídeo, eu falei assim, eu quero fazer harmonização facial, sento e quero sair pronta, e não é assim, né? Não é, infelizmente não é, eu falo pra todo mundo, se fosse milagre eu já tinha feito em mim, eu tinha sido a primeira a passar pelo milagre, mas as coisas não são assim, então eu falo assim, hoje o grande problema é esse, porque as pessoas, a internet ela ajuda, mas tem hora que ela atrapalha. Né, porque eu já recebi vários pacientes que falaram assim pra mim, eu quero fazer fio, eu vim pra fazer fio. Ou eu quero ficar igual essa pessoa. Sim, eu quero essa boca, né? Então, assim, as coisas não são assim. Claro que então, não. eu já deixei de atender o paciente, porque, assim, o plano de tratamento, o planejamento, né, por mais que a gente trabalha sempre em cima da queixa do paciente. A primeira coisa que eu pergunto quando o paciente senta na minha cadeira, o que é que, quando você olha no espelho, o que é que te incomoda? E a gente sempre trabalha em cima da queixa do paciente, só que dentro daquilo que é possível e que está dentro e que é realizável, né? E que ele consiga um resultado. Então, eu já recebi muitos pacientes, por exemplo, que vieram, que tinham uma pele, nunca fizeram nenhum tratamento de pele, nada, e falaram, eu quero fazer fio. Então, assim, você não tem indicação para fazer fio, não nesse momento, entendeu? Então, assim, o mais difícil hoje é você convencer não, você fazer com que as pessoas entendam que é um processo. Rejuvenescer, ele é um processo, assim como envelhecer. Né? Então, a pessoa levou 40, 50, 60 anos para chegar naquela situação. E como é que ela quer ficar jovem agora? Ela quer sentar na cadeira uma vez e ela quer sair 20 anos mais jovem. Não dá. Então, as coisas não são assim. Então, eu falo, hoje, a grande dificuldade dentro da harmonização, né, o desafio, não é nem dificuldade, o grande desafio é a pessoa, a gente fala não, ó, primeiro indicado para você hoje, você primeiro tem que... Algumas coisas é possível da gente fazer. Não, dá pra gente inverter a ordem. Só que tem coisas que não dá. Tem condições que o paciente apresenta que não tem como fazer, como o que ele quer fazer. Entendo. Entendeu? Uma pele totalmente flácida. A pessoa nunca fez um tratamento de pele. Ela quer preencher o rosto dela? Não dá. Entendeu? Você tem que tratar primeiro a pele. Sim, a pele é o terreno, né? Fala, pele é o terreno. Tudo que a gente faz numa pele boa, a gente tem um resultado muito melhor. A gente consegue, inclusive, otimizar o investimento que o paciente faz. Só que as pessoas, é isso daí, as pessoas querem sentar e elas demoraram 50, 60 anos para envelhecer e elas querem rejuvenescer do nada. Em uma hora. Em 20 uma hora. anos, entendeu? Doutora, o que você fala pra gente desse pessoal, e pelo menos os artistas, né? Que entra de um jeito e sai com o rosto totalmente deformado. Que é isso? Mas já existe Porque eu te sigo lá no Instagram e vejo os stories que você posta, principalmente relacionado à harmonização. Sim. Rosto X sai com outro, é outra pessoa. O que é aquilo? Menina, fica um negócio, parece um meme. Faz tudo, isso linka tudo com o que eu tô falando pra você. Sim. O que acontece na harmonização hoje? E sempre foi assim, né? Porque qual é o tratamento que a gente faz na harmonização que você consegue visualizar o resultado mais rápido? É preenchimento. Tá? Então, o preenchimento é um tratamento que você faz, porque é um tratamento de pele, o que você faz? Você coloca, a gente vai lá, faz alguns procedimentos, injeta alguns produtos, faz algumas ações que a gente vai colocar o seu corpo para produzir o colágeno. Legal. Não é a gente injeta colágeno, a gente Entendi. não faz isso, a gente não injeta colágeno, a gente injeta produtos e faz alguns procedimentos e que a gente coloca o seu corpo para trabalhar. Então, funcionar para produção. Exatamente. Então, o que acontece? Conforme vai passando o tempo, o nosso corpo ele vai perdendo a capacidade de produzir o colágeno naturalmente. Certo. Isso vai perdendo, assim, cada década se perde um tanto essa capacidade. Então, o que a gente... E na menopausa, pior ainda, porque pela perda dos hormônios, isso se acelera muito. Então, o que a gente faz? A gente faz o que é o estímulo de colágeno hoje que a gente fala? Né? Que a gente vai usar lá o Sculptra, qualquer outro bioestimulador de colágeno, ou algum procedimento próprio fio,
um estimulador de colágeno. Verdade, eu lembro que você Então, o falou. que a gente faz? A gente coloca produtos ali dentro que vão estimular o seu organismo a produzir o colágeno. Aham. Então, você coloca, eu falo sempre assim, uma corrida, imagina uma corrida, a gente injetou. Então, o organismo começa a produzir. Vai passar o tempo, ele vai começar a parar de novo. Aí você tem que ir lá, bate nele de novo. E ele começa a trabalhar de novo. Então, eu falo, exatamente igual a academia. É assim com os músculos. Você precisa trabalhar a sua musculatura para que você tenha músculo. Sim. E se você para, o que acontece? Já era. Perde tudo. Flacidez é a mesma total. coisa que acontece com a pele. Aham. Então, a pele, eu brinco sempre com as pacientes, ela precisa apanhar para ela ficar boa. Aham. Como que a gente bate na pele? De várias maneiras. Bate entre aspas, né? Injetando produto, fazendo peeling, fazendo qualquer tipo de tratamento, ultrassom, qualquer tipo de tratamento que a gente faz, a gente está estimulando a sua pele a produzir o colágeno. Isso é um tratamento que você não vê resultado a curto prazo. Isso é um tratamento que você precisa levar e você vê um resultado a longo prazo. Por quê? Porque a gente depende do seu organismo, para o seu organismo produzir o colágeno. Agora, o preenchimento, o que é preenchimento sempre? Tem muita confusão de botox e preenchimento. Isso, explica pra gente, explica. Botox, e depois eu quero que você fale também do fio lá, que eu tô doida. Tá. O botox, ele trata musculatura, né? Então, quando a gente vê algum problema, você olha no espelho e você enxerga algumas coisas, né? No rosto, a gente tem 4 tecidos principais, né? A gente tem pele, a gente tem gordura, a gente tem músculo e a gente tem osso. A gente envelhece nos 4 tecidos. Então, não existe nenhum tratamento da harmonização facial que consiga tratar os 4 tecidos em um único procedimento. Caramba! Então, o que a gente precisa fazer? Cada procedimento, ele age principalmente em um tecido. Certo. Então, você vai fazer um botox, você está tratando a sua musculatura. Tem efeito na pele? Tem. Mas o efeito principal, ele é um neuromodulador, que a gente fala, ele paralisa a sua musculatura. Com a sua musculatura parada, a sua pele não consegue dobrar. Então, botox, ele trata a musculatura. A testa, por exemplo, a gente vai fazer assim, não consegue. Porque a musculatura, ela tá travada. Né? Então, assim, cada procedimento, ele age em um tecido diferente. O que é preenchimento? Preenchimento sempre é volume. Você tá dando volume. Né? O botox, você trata músculo. Preenchimento, você está devolvendo volume. O que faz a gente perder volume? Envelhecimento, a gordura é que dá o enchimento no rosto. Né? A gente vai perdendo, essa gordura ela vai escorregando, a gente fala que o rosto vai derretendo. Que nem a bochecha minha de vai bulldog, vai caindo. Exatamente. Então, a gente vai perdendo gordura, essa gordura vai escorregando, a gente devolve o volume de novo. Que a gordura que dá o contorno no rosto, que faz o volume no lugar ideal. Né? Então, a gente vai perdendo isso com o tempo. E com o preenchimento, a gente consegue devolver esse volume. Então, o tratamento que a gente consegue um resultado, né? Voltando lá na questão dos artistas, né? O que está acontecendo? Está acontecendo aquilo que eu falei. O problema hoje é as pessoas quererem fazer as coisas com um procedimento, uma sentada na cadeira. Então, elas vão e faz o quê? Se eu pegar e estufar o seu rosto de preenchimento, sua pele tá caída. Eu pego estufo de preenchimento aqui. Nossa, estufo de preenchimento aqui. Você vê, tem gente que não consegue nem abrir o olho. Nem abrir o olho, verdade. Então, você começa a estufar o rosto da pessoa com preenchimento. É óbvio que a pele vai esticar. Né? Você não vai ficar sem ruga nenhuma. Só que daí você dá um volume no rosto da pessoa que ela nunca teve. Deforma tudo. Ela nunca teve aquele volume. E daí ela começa a ficar esquisita. Por isso que você começa a olhar na rua as pessoas e você fala assim, nossa, a pessoa tá esquisita. Ela fez alguma coisa. É isso. Né? Então, por quê? Excesso de volume. Então, você colocou um volume no rosto da pessoa que ela nunca teve. E daí ela fica esquisita. Só que as pessoas procuram esse tipo de tratamento por quê? Rápido. Entendeu? Aí hoje a gente já tá vendo um movimento no sentido contrário. Os artistas estão indo tirar os preenchimentos e estão começando a acreditar. Até uma paciente me mandou esse dia, falou assim, olha, no caso da Sheila Carvalho, não sei se você até gostou. Eu vi. Falei, olha que a Sheila Carvalho descobriu agora o que você já fala há muitos anos. Tempo. Então agora ela falou assim que chega de preenchimento, que ela ia partir pro tratamento de pele. Então, assim, a linha de tratamento que eu preconizo e que eu faço, né? Primeiro a gente prepara o terreno, igual quando você vai plantar. Você tem que preparar o terreno para você plantar, para você conseguir colher. É a mesma coisa. Quando você está tratando a pele, você está preparando o terreno para você fazer outros procedimentos. Que a gente consegue um resultado muito melhor. Graças a Deus, tenho muitas pacientes que entenderam isso, entendeu? Eu falo, se você não entende isso, que rejuvenescer é um processo, e você quer as coisas na hora, os meus tratamentos não são para você. Não adianta me procurar, porque eu não faço
aquilo que eu acho que não é adequado, que não é, lógico que a gente segue, igual eu falei, a gente segue o que o paciente se queixa. Algumas coisas a gente consegue, assim, trocar de lugar para fazer, algumas não, algumas são pré-requisito, e eu não troco isso. Então, se o paciente ele não entende isso, que ele precisa passar por esse processo, eu não faço. Então, eu já deixei de atender vários pacientes por conta disso, porque o paciente não entendeu isso. Entendeu? Então, se ele não entende, eu prefiro não fazer. Por quê? Porque é aí que começam os problemas. Entendeu? Quando você começa a ceder daquilo que você acredita, naquilo ali que você tá, que você sabe que é o certo, e você começa a ceder. Então, eu não cedo. Se o paciente ele quer fazer o tratamento, ele tem que entender, né, que é assim que funciona, assim é o ideal, assim é o certo fazer. Né? Algumas coisas a gente consegue inverter, por exemplo, como inverter a ordem? Dá para fazer um botox, a gente vai fazer um planejamento, igual, né, a gente conversou aquele dia. Vamos fazer, a gente precisa fazer fio. Dá para fazer o botox antes? Dá. Isso dá. Não dá para fazer tal coisa? Não. Se não der para fazer, você vai falar que não dá. Não dá. E ela fala mesmo. Eu falo. Ela fala. Não, isso nós não vamos fazer agora, não nesse momento, vamos fazer em tal momento, por isso e por isso. É isso mesmo. Então, quando o paciente ele vai lá, igual eu fiz com você, eu não sei se você lembra, faz um tempinho, eu gosto de fazer o quê? Eu mostro todo o processo de envelhecimento para ele. E é muito comum isso. Ele senta na cadeira, ele chega e fala assim, eu quero fazer tal coisa. Aí eu falo, vou te mostrar primeiro como funciona o tratamento. Depois a gente conversa sobre o procedimento. E assim, eu acho que o paciente, eu me coloco no lugar do paciente. Né? O paciente, assim, você está fazendo um tratamento no rosto do paciente. Sim. O paciente, ele tem que entender o que está acontecendo com ele, para ele entender como que a gente trata aquilo ali, né? Como é que eu vou falar, não, você precisa de um botox, você precisa, mas por que eu preciso, né? Eu faria essa pergunta. Então, o que eu faço? Quando o paciente ele chega para mim, eu faço ele entender de uma maneira, né, mais simples o que é que está acontecendo com ele. Então, ele chega, normalmente ele senta na cadeira, ele fala assim, eu vim aqui para fazer fio, eu vim aqui para fazer tal coisa. Então eu falo, vamos, deixa eu te explicar como funciona. Tem pessoa que chega e fala assim, eu quero tantos ml de... Ixi, no Instagram então, quanto custa um ml? Né? É o que a gente mais recebe. Pergunta. Muito. Como se fosse assim, algo vendido. Produto que eu tô vendendo, isso aqui assim, ó, pega e vende. ml, é teu. E, então o paciente ele precisa entender como funciona o tratamento. Então todo mundo que eu explico tudo isso, quando chega no final da explicação, que daí eu mostro, isso aqui cuida disso, isso aqui trata isso, né? Aí a conversa muda. Fala, então o que você acha que eu preciso fazer? Isso mesmo que aconteceu comigo. Então, eu cheguei pensando no negócio, você chegou, deu uma aula pra mim, e eu fiquei assim, ó, porque eu adoro escutar, eu fico assim, prestando atenção, porque é algo que é inovador pra mim, não é minha praia, saúde, não sei. Então eu quero aprender, e eu saí de lá com outra mentalidade. Porque assim, e é isso que eu falei, o paciente ele tem que entender o que está acontecendo para ele entender o tratamento. Se ele não entende o que está acontecendo com ele, como é que ele vai entender como é que eu vou tratar ele? Rosana, o que é o fio? O fio, na verdade, o fio ele foi... muito invasivo? Não é. Não. Explica pra gente como é que funciona. Ele é um pouco mais invasivo do que os outros procedimentos, mas não é. É um procedimento, assim... Eu falo que de todos os procedimentos que a gente faz, ele é o que dá um pouquinho mais de trabalho, assim, no pós-operatório. Trabalho no sentido, assim... Ele tem algumas, lógico, tem sensibilidades e sensibilidades, né? Então tem gente que sente mais, tem gente que sente menos, isso é normal, né? Mas assim, ele é o que você lembra um pouco mais de tempo depois que você faz, né? Você tá pensando nele, que ele tá fazendo... Não que assim, uma dor insuportável, não tem nenhum procedimento que é uma dor insuportável, não tem nenhum procedimento que você precisa, assim, se afastar das suas atividades. Eu falo assim, pra você eu falei, por quê? Porque você fala bastante, você tá o tempo inteiro gravando, então assim, igual eu falei pra você, a gente tem que programar um dia por conta disso. Não, gente, foi assim, muito engraçado, porque ela falou... Gi, quando que você vai conseguir ficar um pouco quieta? Eu falei assim, em dezembro. Em dezembro, do dia 20 até o dia... Depois eu pego férias em janeiro, mas eu vou pra praia. Não, Gi, então tem que ser em dezembro, né? Porque... Mas por conta disso que eu falei, você fala bastante, né? Você trabalha com a comunicação. Sim. Né? Então, assim, você te impossibilita de fazer? Não. Se você quisesse fazer hoje, a gente faria. Só que, assim, você vai lembrar dele, entendeu? Você vai falar, você vai dar uma risada, vai dar uma fisgadinha. Então, assim, nada insuportável. Sim. Nada que não um remédio pra dor. Tem gente que nem remédio. Essa última vez que fiz em mim, que foi feito em mim, eu nem remédio pra dor eu não tomei. Você fez um
procedimento geral, né? Eu preciso aproveitar. Igual eu falei pra você, eu tenho o profissional X que você gosta, né? Então eu preciso aproveitar para fazer tudo que eu preciso, né? Porque Então, não é sempre que você encontra com ele, né? Não, então eu preciso aproveitar para fazer tudo. Então eu faço tudo de uma vez, então eu sofro um pouco mais no pós, mas eu já faço ciente do que eu vou passar, né? Então assim, mas não é nada também insuportável. Rosana, eu sei que você também tem uma linha de produtos skincare. Fala um pouquinho, porque eu já usei. Já usei. E tem uma que é uma gominha. Ai, meu Deus do céu, aquela gominha dá vontade de comer o dia inteiro. É uma delícia. Explica um pouquinho esses. É porque agora você também tem, e não é de hoje, essa linha pra gente fazer um tratamento em casa. Que eu vejo lá que é assinado por uma farmacêutica, desenvolvido, né, juntamente. Explica um pouquinho pra gente como é que funciona isso daí. Na verdade, Gi, assim, né, tudo que você faz, eu falo sempre assim, tudo que você faz no cuidado com o envelhecimento, né, no rejuvenescimento, no caso, falo, é um ponto pra você, né? Sim. É um depósito na sua conta. Então, a parte de cuidado em casa, ela é muito importante. Não dá pra ficar sem, né? Então tem que ter um cuidado básico. E a grande reclamação que eu tinha é assim, eu não tenho tempo para fazer. Aqui eu não consigo mandar fazer as coisas que precisa. Eu mandei fazer, mas não tem tal e tal ativo, dá para trocar. Então eu falei assim, baseado nas reclamações, nos anseios, né, das pacientes, eu fiz junto com uma farmacêutica, a gente desenvolveu uma linha de uma rotina assim que é básica, né, e eficiente. Sim. E rápida, que é o que todo mundo precisa, porque ninguém tem tempo hoje para ficar, tem poucas, né, fica meia hora, 40 minutos, mulherada hoje, misericórdia, mas é uma coisa que você passa ali e foi. Isso mesmo. Então eu desenvolvi essa linha com ela, que é uma rotina assim que é básica, rápida e eficiente. Então a gente colocou ali assim, tudo que tem de mais novo, né, no mercado aí dessa área, para tratamento de mancha, para idade de 30, de 40, de 50. Então a gente fez um pescoço. Eu já usei bastante. Olheira. Então a gente pegou tudo e colocou dentro de um produto só. Às vezes elas perguntam para mim assim, mas que se eu for substituir, né? Pegar um produto lá de 50 mais. Se eu for substituir, eu falei, você pode até substituir, só que você vai ter que comprar pelo menos uns 5, 6 produtos para você ter tudo que tem ali dentro. Você conseguir... Então vocês conseguiram então fazer essa montagem de produto. Otimizar, inclusive, a parte financeira. Porque não adianta eu falar pra você, Gi, você precisa fazer uma rotina de skincare. Vou te prescrever aqui, você vai lá na farmácia, você vai comprar, vai custar R$1.200. Quantos meses você vai conseguir manter isso? Acho que nem uma semana. Então, eu não tenho paciência. Não adianta eu prescrever, seria excelente? Seria excelente se você conseguisse, né? Só que a grande maioria das pessoas hoje, ela escolhe uma rotina para fazer ou ela escolhe um procedimento. Então, assim, ninguém hoje em dia tem dinheiro, assim, sobrando para gastar, assim, né? Então, o que eu fiz? A gente fez uma rotina que você vai conseguir investir um valor um menor, e você vai ter um resultado melhor. E rápido. A gente consegue otimizar tanto o resultado quanto o financeiro. Então, porque eu falo assim, isso já aconteceu comigo no passado. Você vai lá, a gente faz a prescrição lá, você vai comprar na farmácia, quase cai de costa. Né? Porque é 1.000, 1.200, 800. É muito caro, Rosana. Muito caro, 1.500, 2.000. Então, assim, quem é que consegue, tá? Tem algumas pessoas que conseguem manter. Só que não é a realidade da grande maioria das pessoas. Do brasileiro hoje a realidade é outra, né? Sim. E mesmo assim, as pessoas com realidade, assim, vamos colocar até um valor... As meninas conseguem. Os meninos conseguem. Porque assim, você parcela, né? Sim, com certeza. Faz o parcelamento. Eu sei de casos, assim, de meninas que, ai meu Deus, meu sonho é preencher os lábios, que eu tenho a boca muito pequena. E daí eu falo assim, vai lá na Rosana Rebelato que ela faz. Ela vai parcelar. E muitas meninas já foram e me contaram que foi sucesso. E elas amaram também. Agora tem uma outra coisa também, fora o skincare. Tem também alguma outra aí novidade para surgir, relacionada a empreendedorismo, fora esse que já é? Tem alguma coisa assim que você tá... Porque, Rosana, você não para, né? Não consigo, né? Criativa. Hora que eu vejo assim que tá redondinha, ela vem e fala assim, Gi, agora tem tal... Eu falei, gente, essa mulher, ela é pior que você eu. Também não, né? Não, mas... A cabeça, né? Não desliga. Não para. Não. Não para.
Fala pra mim, tem alguma novidade surgindo aí? Então, a gente já começou há mais de um ano, aí, um ano e pouco atrás, a gente resolveu abrir uma empresa de produto odontológico, né? Capaz! Vendo mais também esse movimento, né, das faculdades aqui perto, e assim, passando por isso, né, porque assim, a gente nunca teve aqui, né, É aqui na verdade. região, não tem. Não tem mesmo. E a gente sempre precisou, Vem de longe, dependeu de viajante na época, depois de comprar na internet, né? E assim, às vezes são coisas de dia a dia, assim, que você precisa. Pra agora. Para E não ontem tem. você não tem, né? Então a gente resolveu começar com essa empresa também de produto, né, odontológico. Então já faz um ano e pouquinho aí que a gente passou pelo longo processo. Que eu já sei qual que é. você já sabe, Tadinho. de regular a empresa. Passou por cada um, hein? Passamos. Não foi fácil, né? Junto com tudo isso, mas Deus sempre manda anjos, né? Na Sim, vida da gente. sim. E a gente conseguiu, assim, enfim, depois de 1 ano e 4 meses, a gente conseguiu concluir, na verdade, todas as liberações que trabalhar com saúde não é fácil, né? Então a gente conseguiu concluir todas as liberações que eram necessárias. Para vocês terem uma ideia, a Rosana, enquanto não concluiu tudo isso, ela não falava para ninguém. Não falei, e também assim, não desisti, né? Então a gente sempre conversa e fala, se fosse qualquer outro, eu não sei acho que a grande maioria das pessoas teria desistido. Ah, sim. Por 1 tudo ano que e 4 a gente meses. passou ali, E perdendo dinheiro, às vezes. Perdendo dinheiro, e pelo que a gente passou ali, eu não sei se outras pessoas teriam dado sequência, porque... É a persistência, né? Você sabe que aquilo ali vai dar certo, então você tem que achar o caminho, não é verdade? Não, exatamente, tem que fazer acontecer, né? E outra, não de uma maneira longe, né? Até porque eu falo assim, Deus não tem nem como abençoar, você fazer uma coisa que é fora né, pedir uma coisa por fora, nada disso, é o que está dentro da lei, né? Meu direito, né? Eu tenho direito a isso aqui, então eu preciso disso, porque não é porque eu quero ou porque... Não é um capricho, é meu direito. Eu tenho direito a ter acesso a esse documento, eu tenho direito disso aqui, eu tô dentro da legalidade, eu tô dentro da norma, eu preciso disso aqui. É simples assim, é meu direito. E na verdade era simples, né? Você só estava sendo orientada por pessoas que não estavam aptas a isso, né? Exatamente, mas já passou. Mas já acabou. Agora tá tudo certo. Sim. Tá tudo certo. Gente, e outra coisa também que eu queria que você falasse, Rosana, aí em nome do seu esposo, que ele deve estar lá atendendo, porque o Francisco também é dia inteiro, né? Meu Deus, e tem paciente, hein? Meu Deus do céu. E uma vez, eu vou contar uma história rapidinho aqui, Rosana. Eu em casa, né? Eu tava em dezembro, em casa, comendo pão. O tal do pão. E eu comendo pão, ia viajar em janeiro, né? Aí eu comendo pão, pum! Meu dente da frente me sai. Falei, meu Deus do céu, mandei mensagem, era de noite. Rosana, pelo amor de Deus, eu tô banguela na parte da frente, me socorre, pelo amor de Deus. Gi, vem aqui de manhã, cedinho, nós já vamos ver. Aí, junto a Rosana, o Francisco, e eu dando risada, sem dente, na frente. Rosana, pelo amor de Deus, eu vou viajar, como é que eu vou fazer? Gente, e o doutor Francisco, ele me atendeu, me acudiu na hora, provisório, né? Porque tem que fazer tudo, né? Um procedimento, processo, é um processo. Provisório, veio. Até o Lucas, meu filho, né? Fez parte de tudo isso, para aprender como é que funcionava. Acho que o Lucas estava no 3º ano da faculdade na época. E foi muito bonitinho. E assim, vocês têm atendido muitos pacientes com implante, prótese, né? E eu queria que você falasse um pouquinho também, fora da harmonização, dos empreendedorismos que vocês têm, também da parte do Dr. Francisco. Quais são as especialidades dele? Fala como é que funciona. Então, a gente ali na clínica, a gente atende faz praticamente todos os tratamentos, né? A gente tem as especialidades, né? Que é no implante e na prótese. Eu no aparelho e na harmonização, tem a minha irmã que trabalha com a gente também. Isso, a sua irmã. Ela também faz parte de clínica geral e de aparelho. A gente está trazendo de novo, a gente teve durante muito tempo uma pediatra que atendeu ali na clínica. Ah, é? A gente tem bastante procura de pediatria e a gente está
tentando trazer de novo, não tá fácil, né? Profissional hoje não tá muito fácil de encontrar, mas a gente tá tentando trazer de novo a parte da pediatria ali a gente faz de tudo, né? Eu tenho outros tratamentos, a gente faz tratamento com os alinhadores, hoje que é muito comum, né? O Invisalign. Fala né? um pouquinho dele, eu acho Isso. interessante. Como é que funciona isso daí? É um aparelho, né? Um aparelho que é uma plaquinha, um aparelho Transparente. e removível, que é o que os pacientes hoje procuram, né? Não é nada fixo no dente. E dá certo mesmo. Dá. Já tem muitos anos, Invisalign tem muitos anos de mercado, de estudo, né? Então, quando eu fui trazer também, eu fui atrás do Invisalign por conta disso, porque ele é o precursor de tudo isso, né? Vários outros surgiram, mas surgiram todos a partir do Invisalign. Então, eu falei, não, se for pra eu fazer, eu vou fazer Invisalign, né? Que é o melhor. Famoso, né? É famoso, todo mundo fala. Então, a gente faz Invisalign. Eu tenho tratamentos também de laser terapia ali na clínica, que ainda não é um tratamento muito conhecido. Então, é engraçado, ontem eu tava trocando uma ideia com uma amiga minha, que ela trabalha em Londrina, no Hospital do Câncer. Sim. Né? E ela sempre me encaminha paciente. Então, eu tava até brincando, eu falei assim, olha só pra você ver como é que é. Os pacientes precisam ir pra Londrina, pra poder voltar pra mim pra fazer o laser. Então, assim, porque não é tão difundido, né, isso aqui na cidade, né, os tratamentos de laser terapia para várias condições, né, como herpes, bruxismo, dor, né, a estomatite em criança. Então, a gente faz bastante esse tratamento de laser terapia também na clínica. A gente tem habilitação, a gente trouxe também agora, recente, o aparelho de sedação. Isso, até a Melissa foi sua garota propaganda. Como que é esse negócio, gente do céu? É muito comum Só dorme? Não dorme sem... Tem jeitos, não com a sedação de óxido nitroso, que é o gás, né, que é aquele cheirinho que a gente coloca. Mas tem jeito do paciente fazer dormindo, mas aí tem que associar outras técnicas, né? Mas é muito comum o paciente ter medo, né, tanto de procedimento estético, de agulha. Tem muito paciente que tem medo da agulha. Ou então medo de anestesia, medo de tratamento odontológico. E aquele barulhinho? Não tem como tirar aquele barulhinho, não? Não tem. Caramba, tinha que ser silencioso, é tanta tecnologia. Tem uns que são mais silenciosos, mas assim, não tem jeito. Não vai, tá. E daí a gente acabou trazendo... Você vai criar alguma coisa, você é inteligente, você vai criar alguma coisa nesse sentido, vai ganhar muito dinheiro, hein? E daí a gente trouxe o aparelho de sedação, tudo é um processo, como a gente falou, tudo na vida é um processo. A gente passou pelo processo da habilitação também na sedação, que é a gente fazer mesmo, o paciente ele não dorme 100% com a sedação, ele fica relaxado. Então ele tira aquela ansiedade inicial do tratamento. Consegue tirar. E diminui também a sensibilidade. A gente consegue, o paciente ele relata muita diminuição assim, na hora que vai fazer a anestesia, na hora que você faz o procedimento. A Melissa mesmo relatou a questão assim de sente um pouquinho na hora de fazer botox, sente, mas não é nada insuportável, mas com a sedação ficou muito mais confortável. Sério? Então ele diminui a sensibilidade. Eu já não sinto também. Nada no botox. Então, mas tem paciente que tem medo. Então, da agulha? Da agulha. Medo da agulha, não pode nem ver a agulha. Caramba! Então, a gente trouxe por isso também. Então, assim, ele fica consciente o tempo todo, a gente conversa com o paciente o tempo inteirinho, ele vai relatando o que ele tá sentindo. É um tratamento 100% seguro, não tem perigo de nada, não tem nada que... pode dar... Lógico, assim, depois a gente estuda pra isso, né? Mas, assim, não tem perigo de nenhuma reação, nem nada. Ele é inalado e conforme você vai respirando, depois ele já vai sendo eliminado. Então, assim, não tem perigo nenhum. E os pacientes relatam muito mais conforto durante o tratamento. E isso daí é uma escolha do paciente? Ele fala, eu quero... Sim, tem pacientes que chegam procurando, né, a sedação, que vem por causa da sedação. E tem alguns pacientes que a gente já sabe, ou que relatam durante a consulta, né, também, que tem algum receio, e a gente acaba oferecendo. Que legal, né? Então, assim, que legal. Às vezes, normalmente compensa, né, porque é um valor um pouco a mais que você... É pouca diferença. Pouca diferença, que você faz procedimento com a sedação, e daí o paciente fica muito mais confortável durante o procedimento. Nossa, que bacana, bem legal, bem legal. Bacana. Então... A gente falou de bastante ponto. Gente, vocês viram que odontologia não é simplesmente obturar, não, né? E a gente faz a parte de odontologia hospitalar também. Essa eu não tava sabendo, então você vai falar. Uma coisa só que você me contou uma vez, que você foi tirar dentinho de um bebezinho que acabou de nascer, então me conta. A gente faz parte ali da equipe do hospital regional, da UTI. Caramba, você tá ali também? A gente tá levando a odontologia ali também, fazendo... um trabalho, a gente começou esse ano o trabalho ali, na UTI, e a gente tá fazendo essa parte de cuidado, porque é muito importante, né, a parte
Você consegue diminuir muito os casos de algumas certas condições que o paciente apresenta, diminuir o tempo de internamento, né? Isso já é comprovado, né? A odontologia hospitalar, ela já é em grandes cidades, isso já é uma realidade há muito tempo. Tô chocada, eu não sabia disso. E a gente ficou muito feliz também, porque era uma coisa que a gente tinha vontade, e daí esse ano surgiu a oportunidade, então a gente tá ali no hospital regional também. E atende todas as pessoas que estão internadas na UTI. Apenas na UTI. Só na UTI. Você chega, você faz o atendimento ali. Isso, na verdade, a gente Como que é? Faz o plantão também, né, como os outros profissionais, mas a gente como tá iniciando o trabalho, então a gente tem uma rotina de ir lá, acompanhar, orientar, né, o pessoal que faz a parte da higiene bucal. A gente fez um treinamento com os enfermeiros, com o pessoal da enfermagem, né, que são eles que fazem a parte da higiene. E isso é muito sério, né? Muito Porque isso daí pode ocasionar até, de repente, um infarto, alguma coisa, não tem? Tem. Tem doenças, né? Tem, sim. A parte da odontológica, boca, né? Sim. E assim, a gente não hoje cada vez mais, né, igual eu falei pra você, dessa parte integrativa, né, que a gente tem esse olhar voltado para o paciente como um todo. O paciente, ele não é uma boca com dentes, né, então ele tem muitas condições, por exemplo, elas podem ser de saúde no geral, elas podem inclusive ser diagnosticadas pela boca, né, por exemplo, o paciente que ele tem, um exemplo só para você entender, um paciente que ele tem uma certa resistência a glúten, normalmente às vezes ele apresenta algumas condições bucais diferentes, né. E você consegue perceber. Sim. Então, por isso que a gente, tanto uma parte de hipotireoidismo, né, então isso tudo está relacionado com a erupção dos dentes, né, então assim, não tem como separar a boca do corpo, né, então a boca, ela apresenta muitas condições que muitas vezes são sinais de outras condições de saúde, né, então assim, não tem como separar a boca, e não dá para você olhar hoje cada dia mais, você não tem como você olhar mais o paciente como uma boca, né, só pra uma boca fazer com um dente. procedimento. Ele é uma pessoa, ele tem sentimento, ele tem outras condições que estão afetando, né, a perda óssea, a parte hormonal. Por que a mulher, ela tem perda óssea, né, com o tempo? Por conta da queda hormonal que ela tem. Né, essa perda óssea, ela se reflete na boca, né, a pessoa começa a perder suporte ósseo, né, então assim, como é que você vai tratar um paciente de rejuvenescimento, um paciente nessa parte da odontologia, né, no geral, né, implante está diretamente relacionado com suplementação, né, com a parte hormonal, com a parte de vitamina, o sucesso do implante. Hoje se o implante ele se mantém na boca ou não, isso está diretamente relacionado com a parte de vitaminas e hormônios. Então, não tem como você não ter um olhar voltado para isso hoje, entendeu? E outra coisa, né, quantas pessoas que têm a autoestima super baixa por causa dos dentes. Sim, né? De repente tem uma falha, de repente tem um dentinho quebrado, e eu sei disso porque lá onde o Lucas atende, ele fala, mãe, aqui é autoestima pura. Não, a pessoa chega de um jeito, ela sai de outro. Exatamente. Não, isso com tudo, principalmente nos de harmonização facial, isso é muito também visível. Né? Entendeu? O emocional, né? A alegria que a pessoa fica. E você tá voltado também, assim, quando você vai fazer uma avaliação, você ter o olhar voltado, assim, pro emocional da pessoa, porque muitas vezes, eu falo assim, né, a gente acabou contando várias coisas, e não entramos nesse assunto. O que me fez eu me apaixonar, na verdade, pela harmonização facial, quando eu comecei a fazer os cursos, eu comecei a fazer os tratamentos em mim. E eu sempre tive algumas condições no meu rosto só que eu só fui ter consciência disso, que era uma coisa de autoimagem, né, um problema de autoimagem, como eu me via. Eu só fui ter consciência disso depois que eu passei pelos tratamentos. Até eu passar pelos tratamentos, eu não tinha esse olhar voltado para isso. Quando eu comecei a passar pelos tratamentos, eu não me apaixonei pelo que eu via, na verdade, assim, fisicamente no espelho. Eu comecei a me apaixonar pela transformação que ela fez no emocional da minha vida. Entendeu? Entendi. Eu passei por esse processo. Então, quando eu comecei a fazer os cursos, que eu comecei a fazer os tratamentos em mim, eu via quanto a minha autoimagem, ela influenciava a minha vida. Porque, assim, influencia a maneira como a gente reage, ela influencia o nosso comportamento. Sim. Em todas as áreas, tanto no profissional, quanto em casa, em tudo.
Então, muitas vezes a pessoa, ela tem ela não gosta daquilo que ela vê Tem alguma no queixa, espelho, né? No Só espelho. que ela não tem consciência. E às vezes é uma coisa tão simples de resolver que faz uma diferença, que foi o que aconteceu comigo. E faz uma diferença tão grande na vida. Então, assim, o que eu comecei a me apaixonar de verdade pela harmonização não foi pelo que eu via no espelho, no físico. Foi o que eu via por trás do espelho. Entendeu? Foi a maneira como eu estava me vendo. Mudou a maneira como eu me enxergava. Entendi. E isso gerou uma transformação na minha vida. Nos meus relacionamentos. Entendeu? Então, eu falei, eu preciso proporcionar isso para as pessoas. Eu preciso trabalhar com isso porque eu quero... a estética, a física, assim, só que é uma coisa que vai muito além da É estética. interno, né? É de dentro pra fora. Não adianta. E eu falo, às vezes as pessoas vão falar, e você vê às vezes uma busca tão grande, você vê assim, roupa, sapato, verdade. bolsa. Eu falo, só que a pessoa se olha no espelho, ela não gosta Ainda do que não ela está vê. bem. Entendeu? Eu falei assim, não adianta, você pode colocar, às vezes você vê que a pessoa tem, e a gente acaba sendo um pouco meio psicólogo também, né? E tendo um olhar voltado para isso. Então, é muito estudo, viu? Exatamente. Então eu falo assim, não adianta você colocar a roupa mais cara que você consegue comprar, usar a bolsa mais cara, o sapato mais caro, e você continuar olhando no espelho e não tá satisfeito com o que você vê. Por quê? Porque não é a bolsa, não é a roupa, não é o sapato. É de dentro. É de dentro, entendeu? Então, às vezes é uma coisa tão simples de resolver e a pessoa fica buscando em outras coisas materiais. Coisas materiais. Mas não é no material, entendeu? E eu falo, é uma transformação que é de dentro para fora mesmo. Não é. A estética é consequência. O que a gente vê é consequência. Na verdade, o que ela faz, a mudança que ela faz, ela é de dentro para fora. Nossa, doutora, que bate-papo gostoso, hein? Adorei, amei. A gente trabalhou todos os pontos vinculados à odontologia, parte até psicológica, criativa, empreendedorismo, tanta coisa bacana. Eu vou deixar em aberto, então, para a doutora dar algum recadinho para os seguidores, o pessoal conhecer a sua clínica, onde fica, como funciona, você parcela, faz qualquer negócio, entre aspas. Não, tudo. Vou deixar em aberto aí para você fazer um convite para o pessoal conhecer a sua clínica. Isso. A gente está ali na Munhoz da Rocha, pertinho da PAI, né? A gente mudou há alguns anos atrás. Então a gente está ali, preparou um espaço, né? Desde de criança até para a família mesmo. Fala, é a nossa família cuidando da sua família. É isso mesmo. E desde dos pequenininhos ali, a gente tem um espaço reservado para eles. E a gente atua em todas as áreas, né? Da odontologia. E é isso daí. Então, assim, essa parte de harmonização eu deixo um alerta, né? Para quem ainda busca tratamento por valor, por custo, na verdade, né? Por preço e não por valor, né? Eu escuto às vezes o pessoal falar, fui fazer procedimento, não sabia nem o nome da pessoa que fez, né? Então, assim, acho que o básico é você saber o nome, saber a formação, saber, né? De onde vem, né? Essa pessoa. No seu corpo, exatamente, né? no seu rosto, no seu cartão de visita. Né? Então, assim, é muito, muito fácil ter um problema, né? Então, assim, deixo esse alerta para todo mundo e falar que a gente está à disposição, nossa clínica está lá aberta, quem quiser passar, tomar um café. E é gostoso lá, hein? Nossa, gente, chega ali na frente, aquele cheirinho gostoso, né? Limpinho, tudo organizado. A gente está à disposição. E você, o Dr. Francisco e a sua irmã. Isso. E tá em busca aí de uma... a gente tá tentando já trazer outros profissionais aí para trabalhar ali com a gente. Doutora, eu fico muito feliz por ter aceitado o meu convite de vir aqui no podcast da Pode Ponto Oficial. E assim, sou muito feliz, grata por tê-la como minha amiga, como uma pessoa estudiosa. Sabe que eu prezo muito por pessoas estudiosas, pessoas que buscam a curiosidade, né, o conhecimento. Isso é muito importante. Eu aprendo muito. Toda vez que eu vou lá na sua clínica, você sabe que você tem que ter o tempo disponível, porque eu falo bastante, né? E a gente conversa bastante, é uma conversa sadia, gostosa, troca ideia, né? Isso é muito bom. Eu gosto também de ter você lá. E eu adoro. Quando precisar fazer mais vídeos, eu estou à disposição. A gente vai fazer. Né? Gente, muito obrigada, doutora. Obrigada. Deus abençoe, amém. tá? Obrigada pelo convite. Sucesso aí. É um prazer pra gente ter você como nosso paciente. Eu que agradeço muito, tá? A porta da nossa clínica tá aberta aí pro Lucas também. Obrigada, eu agradeço muito. Ele adora vocês, viu? Assim como eu e toda a minha família. Deus abençoe. Amém, vocês também. No novo empreendedorismo. Dá tudo certo, já está dando certo, né?
e que venham mais novidades aí pra gente, Sempre. fazer um novo podcast. Sempre. Tá bom? Obrigada, Gente, obrigada. Olha, muito obrigada, meus seguidores. Comecem a seguir também lá no Instagram da doutora Rosana Rebelato, doutora.rosanarebelato com 2 L's. Isso. E também tem a Integral. Integral.odontosaúde. Muito bem, gente. Comecem a seguir lá no Instagram. Um grande beijo e até mais.